Atenção, senhoras e senhores, estamos aterrissando em Chicago na maior feira de alimentos e bebidas do mundo, a NRA. Aproveitem para ver todas as novidades. Drops do plano de voo, diretamente da NRA. Olá, olá! Começa agora mais um drop do plano de voo, diretamente da NRA. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e conduzo o nosso bate-papo. A gente volta com mais um conteúdo sobre a NRA Show, a maior feira de alimentos e bebidas do mundo que ocorre em Chicago, nos Estados Unidos. A comitiva do Sebrae RS aproveitou os dias de feira para ficar de olho em tendências, novidades, vendas e, é claro, comportamento de consumo. E nessa edição, a tecnologia, a automação e a inteligência artificial foram destaque. Só que não importa o quão tecnológica seja a operação, é preciso analisar o que faz sentido para uma boa entrega. A Gabriela Rieger, analista de marketing do Sebrae RS, explica melhor essa ideia e a importância de olhar para as pessoas, seja o cliente ou a equipe. E essa foi a minha primeira vez participando da feira. E no meio de tanta tendência, tanta inovação, eu fiquei bem impactada com a quantidade de tecnologia que tem voltada para esse setor de alimentação. Eu percebi o quanto o mercado, esse mercado em específico, está se movimentando em direção à automação, à inteligência artificial, soluções pensadas para deixar processos mais eficientes, tanto no atendimento como na operação. E eu acabei vendo muita coisa nessa linha, Um exemplo que me marcou foi de um stand que apresentava um sistema automatizado para hamburguerias. E a pessoa fazia o pedido num totem, deixava o número de telefone, conseguia acompanhar tudo ali num painel. E quando o pedido ficava pronto, ela recebia um QR Code no celular e só conseguia tirar o hambúrguer, num locker, escaneando esse código. E tu olha aquilo e pensa, meu Deus, que experiência inovadora, que diferente, que incrível. É uma ideia que era super tecnológica e toda voltada para facilitar o atendimento. Só que na prática o que aconteceu foi que o tempo de espera era muito grande. Porque minha percepção é que a parte da produção do hambúrguer, ela continuava sendo muito manual. Então ali se investiu muito na tecnologia da entrega, mas tinha o gargalo lá dentro, na cozinha. E isso me fez refletir, como às vezes faria mais sentido usar a tecnologia em etapas que são mais complexas ou que são mais demoradas, mais perigosas, para deixar o atendimento com uma pessoa mesmo, porque esse contato entre as pessoas ainda tem muito valor, nesse setor de restaurantes e bares. É muito importante esse olhar para o processo todo, do atendimento até a hora de entregar o prato. Gabi, a tecnologia é uma aliada em alguns processos. Inclusive, nos outros episódios, o pessoal acabou falando de como ela pode ajudar de forma preditiva para as vendas e controle de insumos. Além disso, a tecnologia ajuda em outras partes do trabalho. Outro ponto que apareceu bastante na feira que eu observei foi o uso da tecnologia para reduzir desperdício. Então eu consegui ver alguns sistemas de inteligência artificial que ajudavam a prever demanda, controlar estoque, organizar melhor a produção. Teve também uma ideia que eu achei muito massa, muito incrível, que era uma lixeira inteligente que pesava tudo que era jogado fora, identificava o tipo de resíduo e gerava relatório para ajudar o restaurante a entender onde que ele estava perdendo mais, o que podia melhorar, ajustar as porções, repensar processo, Então isso impacta diretamente no custo do restaurante, para entender o que ele está desperdiçando, mas também no meio ambiente, que é uma pauta super urgente, super atual. E claro que muita coisa que a gente viu lá ainda está distante da realidade dos pequenos negócios do Brasil, do Rio Grande do Sul, seja por custo, seja por estrutura, ou por ser uma tecnologia importada, Às vezes acaba se tornando caro, ou às vezes acaba sendo um pouco inviável. Mas, mesmo assim, tudo isso serve como referência, como inspiração, Até para saber que existe, se um dia precisar, para planejar a longo prazo. E dá para pensar em soluções menores, para adaptar da realidade de cada negócio e ainda assim conseguir algum ganho importante.
Que legal, Gabi. É bom entender que muitas coisas são inspirações e precisam ser adaptadas ou então servir de provocação, especialmente para os pequenos negócios. Acho que essa é uma das grandes lições da NRA, não é mesmo? Acho que o recado que fica dessa NRA, dessa feira incrível, é que a inovação ela não precisa ser algo gigantesco, caro ou impossível. Às vezes, inovar é usar melhor os dados, é automatizar uma tarefa simples, é pensar diferente sobre algum processo, né, que sempre foi feito do mesmo jeito. E acho que é isso, a feira trouxe muita coisa, mas o principal para mim foi isso, inovação precisa fazer sentido e resolver algo de verdade, é o que vale. Esse recado é realmente importantíssimo para quem empreende. Muito obrigada, Gabi, pela contribuição. Esses ensinamentos já estão na cabeça de quem trabalha no setor de alimentos e bebidas. O Gregor Carvalho é sócio do Tapas e Beijos, um restaurante de tendência espanhola que fica aqui em Porto Alegre e fala um pouco sobre essa imersão lá em Chicago. O que mais me chamou a atenção aqui na feira, principalmente para o meu negócio em si, foram os aplicativos de pagamento, de divisão e tal. Isso é um problema que a gente tem bastante lá dentro da empresa e é uma solução que pode nos ajudar bastante. Também a questão da robotização da comida, muita da questão da fritura, robôs de fritura, entre outras coisas, ainda não pode ser muito utilizados pela gente, mas é interessante, a questão de ser interessante como um todo. E também o serviço americano, daí nas experiências que a gente teve fora da feira, dentro da feira também, eles foram bem interessantes em relação a isso. A questão da água na mesa, a questão de um atendimento mais profissionalizado. Que legal ver que os insights vão desde as coisas simples, como a água na mesa, às soluções um pouco mais elaboradas, como os aplicativos de pagamento, como o Gregor citou. E apesar de todas as tecnologias, até mesmo máquinas e robôs na cozinha, é importante valorizar as pessoas. Isso ficou evidente nessa edição da NRA. E quem explica o porquê é o Roger Klafke, especialista de alimentos e bebidas do Sebrae RS. Pessoas é uma pauta constante nos últimos anos da NRA e aqui, como é interessante, a gente vê que o comportamento humano ele é muito similar no Brasil e aqui nos Estados Unidos, né? Então aqui a crítica e a dificuldade com as pessoas está muito relacionada ao comportamento das pessoas que faltam ao trabalho, que não mostram comprometimento, né, com a sua atividade e principalmente algo que chama a atenção com as fofocas que acontecem dentro das empresas, onde acontecem brigas, né, e o desentendimento acaba dificultando o desempenho das empresas. Então como é que a gente pode melhorar esse relacionamento, criar um ambiente legal para as pessoas, para atrair as melhores pessoas, manterem elas conectadas ao propósito da empresa e também evitar esse desgaste, né, com as brigas e com as fofocas. No episódio anterior, a gente falou dos principais pilares da feira. Um deles, produtos, é claro. O que se vê de possibilidades a serem exploradas, Roger, dentro desses pontos? Eu destaco ali na parte de produtos e insumos o que pode-se dizer ali uma redução, né, de produtos de origem vegetal, mas os produtos que estão ali de origem vegetal, os que são remanescentes aí desse hype, estão com muita qualidade. Então tem coisa muito boa, né? Melhorou o sabor, melhorou a apresentação, melhorou o aroma, melhorou tudo nesses produtos, né? Não tem mais tanta empresa oferecendo tanta quantidade, mas a gente vê insumos de muita qualidade. E o destaque aí para as bebidas, né, que a inovação nos bares e restaurantes está principalmente voltada à possibilidade de a gente oferecer diferentes tipos de bebida, trazendo rentabilidade para os negócios, sejam os chás, os sucos, os cafés quente, gelado, bebidas alcoólicas, drinks, né, e as não alcoólicas também. Então tem um amplo espaço aí para explorar nessa parte aí de insumos para produção aí de bebidas dentro dos restaurantes. Máquina e equipamento, a gente vê, como eu comentei, né, cada vez mais a melhoria nas tecnologias, né, equipamentos realmente muito robustos, trazendo muita facilidade, né? Então hoje o que está por trás desses equipamentos é que qualquer pessoa que não entende nada de cozinha, ele possa chegar no estabelecimento, né, e ser orientado, né, como se a gente pegasse um Google Maps, né, ou um Waze, ou qualquer mapa, né, que possa nos conduzir facilmente no ponto A ao B, ou seja, a gente coloca os insumos no forno, programa ele, e depois pega e a refeição está preparada, né.
Então esse é um dos pontos aí que chama bastante atenção. E de software a gente vê também, desde tecnologias aí que facilitam a rastrear onde é que está a perda, né, no processo de produção dentro das cozinhas, e também já calcular essa perda, né, através de câmeras e de robôs, né, que já identificam esses alimentos e trazem essa informação, até softwares que conseguem, por reconhecimento facial, olhar os clientes dentro da loja e a partir disso entender quem são aqueles clientes. Se o cliente já está cadastrado, ele já pode fazer uma oferta similar na mesma linha, né, que o cliente já está acostumado, ou se ele não conhece, ele identifica, né, pelo gênero, pela idade, que seria mais interessante, né, de oferecer para esse cliente. E na parte de conteúdo a gente viu muita coisa legal, principalmente na parte de pessoas, né, que é a grande discussão. Então, muitas palestras, muito conteúdo orientando donos de restaurante, né, a formarem equipes mais qualificadas, a reterem as suas equipes, a pensar em estratégias para valorizar o clima dentro das organizações e também ajudando, né, os empreendedores de restaurantes a manter sua equipe engajada e motivada, pensando, né, em diferentes tipos de escala, em flexibilidade, se é possível, né, a gente falar disso. Não existe trabalho remoto, né, para dentro de restaurante, então como é que a gente pode ter o mínimo de flexibilidade que possa ajudar a atrair as pessoas e que tipo de benefício também e remuneração, né, precisa ser incrementada para manter as pessoas motivadas. Então, desses 4 pontos aí são os pilares principais que eu observo, né, da feira e os seus desdobramentos aí para os próximos capítulos. Tá bom, pessoal? Obrigado. Abraço. Obrigada, Roger, por trazer a sua visão super especialista aí desses dias de NRA. Um bom retorno para vocês. Esperamos vocês aqui em Porto Alegre. Esse episódio chega ao fim e eu quero agradecer demais quem nos acompanhou nos Drops da NRA. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu te convido. Confere que o pessoal que está na comitiva do Sebrae RS em Chicago falou dessa edição da feira. E não esquece de acompanhar o Sebrae, é claro, nas redes sociais e no blog. A gente deixa o link aqui na descrição do episódio. Tem muito conteúdo e insights quentinhos para o setor de alimentos e bebidas. A gente fica por aqui e logo volta com muito mais conteúdo para os pequenos negócios. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio.